As atividades que respeitam as diversas etapas do crescimento infantil desenvolvem potencialidades físicas, sociais e intelectuais na criança, colocando valor na atividade física de forma natural. Olá! O objetivo da aula de hoje é caracterizar as crianças com idade de 9 e 10 anos, ou seja, as séries intermediárias do ensino fundamental. Um outro objetivo que apresentaremos hoje é estudar os conteúdos, os objetivos, as atividades que temos para essas crianças. Então, vamos lá? Comentando sobre o conhecimento ou sobre a parte intelectual da criança, o aspecto cognitivo, o que nós podemos dizer? Essa criança com idade entre 9 e 10 anos, das séries intermediárias, ela está passando do período pré-operacional para o período operacional concreto, o que lhe dá maiores chances de estar entendendo as experiências, transitando do mundo concreto propriamente dito e passando e transitando para o mundo abstrato, que ela vai galgar, que ela vai conseguir no próximo período de forma efetiva. O que eu quero dizer com isso? Uma criança de 9 e 10 anos, com as experiências anteriores já conquistadas, pode melhor elaborar todos os conceitos que você está planificando, professor. Entretanto, ela necessita ainda, com bastante vigor, de todos os conceitos que ela trabalhou anteriormente. É uma criança que já conhece o seu corpo, sabe descrevê-lo em todas as partes. Um outro fator, ela tem já definido a dominância ou a preferência lateral. O que eu quero dizer com dominância ou preferência lateral? Ela já sabe perfeitamente qual é a mão mais hábil, é a mão que ela escreve. Qual é o pé mais hábil, o pé que ela chuta. Ou qual é o lado preferente. E eu vou explicar um pouquinho mais adiante o que significa isso. O que eu quero dizer com dominante e preferente? Embora ela reconheça o lado dominante, aquela que ela gosta de trabalhar, muitas vezes, em algumas situações específicas, ela vai preferir usar a outra mão, seja para cortar uma folha, seja para cortar a carne, por exemplo, na hora da alimentação. É muito importante saber e determinar o lado dominante e o lado preferente, porque a partir deste conceito, ela vai conceituar o outro, o lado do outro, o lado direito ou o lado esquerdo, numa situação de espelhamento, por exemplo. Uma outra coisa bastante significativa é que a partir da dominância lateral, você pode determinar para ela o lado como ela vai começar a escrever, que é sempre da esquerda para a direita, ou ao montar as contas, que é da direita para a esquerda. Você já percebeu isso, professor? Então, você já percebeu que as experiências vivenciadas pela criança nos períodos anteriores agora deverão ser cada vez mais ampliadas? O próximo conceito que eu gostaria de trabalhar é a ideia do corpo no espaço. Uma vez dominando perfeitamente o lado direito e o lado esquerdo, à frente, atrás, nós podemos ampliar toda a parte ou a estrutura da noção espaço-temporal. O que eu quero dizer com estrutura ou com noção espaço-temporal? É a relação que o corpo ocupa no espaço físico, ou seja, mais próximo, mais longe, perto, ao lado de, acima e embaixo. Uma outra noção bastante importante que se iniciou com as experiências concretas é agora a noção da quantidade, maior, menor e igual. Em educação física, nós podemos trabalhar com os jogos coletivos. Em aritmética ou na matemática, isso servirá com as questões ligadas às noções de conjunto, maior quantidade de bolinhas, de pedrinhas e de números, que está ligado expressivamente com as questões das contas, da matemática propriamente dita. Uma outra noção bastante importante que está ligada à questão espacial é a questão temporal. Lembre-se que a noção espaço-tempo ou espaço-temporal.
Com relação à temporalidade, a criança de 9, 10 anos já tem perfeitamente estruturada a relação de causa e efeito. Pode planificar começo, meio e fim, e isso está ligado à noção temporal. Por noção temporal, eu quero dizer o aqui, agora, logo, daqui a pouco, ontem, hoje e amanhã, coisa que a criança de primeira, segunda ou até educação infantil ainda não possui. Em uma visão interdisciplinar, trabalhando com as questões de tempo, nós podemos observar normalmente que as professoras, os professores, possuem um calendário na sala de aula. Este calendário na sala de aula permite à criança verificar o tempo passado, os dias da semana, as festas, os meses e talvez as estações do ano. Nas aulas de educação física, a noção temporal vai ocorrer de maneira diferente, uma vez que ela trabalha com o seu corpo e com o espaço. A noção temporal nas aulas de educação física serão traduzidas por questões mais próximas e mais rapidamente compreendidas. Por exemplo, correr mais rápido, correr de forma lenta, se é que é possível. A batida da corda, o tempo que ela leva esperando a corda chegar no chão. É uma medida temporal que ela faz com a mão, tentando interiorizar o movimento percebido pela corda externa a ela. Ela também, ou a criança de 9, 10 anos, já possui também certas estruturas mais lógicas. É uma criança mais consequente e pode planificar melhor as suas ações. Eu quero falar agora sobre o aspecto socioafetivo. Uma criança de 9, 10 anos, ou na fase intermediária da escolarização, já possui um sentimento de compartilhamento, ou seja, ela já deixou de ser autocentrada, autorreferenciada. Não é mais uma criança, por assim dizer, egoísta. Nesse sentido, uma criança que se encaminha para o período lógico-formal já é capaz de abstrair, de supor, de generalizar sentimentos esses ou noções essas que vão se fixar no período posterior. Este sentimento, ou deixando de ser egoísta, ela pode compartilhar, cooperar, ser mais solidária com os outros colegas e com seus amigos. É bem verdade que nesse período aparecem também certos tipos de preconceitos. Uma crítica velada também é bastante pertinente. Como já se conhece e conhece muito bem seu desempenho, é capaz de estabelecer comparação entre o desempenho do outro e o seu próprio, e estabelecer uma crítica, estabelecer uma análise bastante bem estruturada. A partir desta situação, também pode formar panelas, procurando para si os amigos mais hábeis e, por consequência, deixando de lado aqueles seus colegas que apresentam menor habilidade, seja para falar, seja para brincar ou em qualquer outra situação escolar. Uma outra coisa bastante interessante é que as crianças desta idade colecionam muitas coisas e trocam-nas também. Por exemplo, figurinhas, borrachas, papéis de carta. Os ídolos da música e dos esportes também parecem representar figuras importantes nessa fase da escolarização. Desta maneira, a criança que passa do operatório concreto vai se iniciando no hipotético dedutivo. Agora eu gostaria de comentar os aspectos ligados à parte físico-motora. Uma criança com 9, 10 anos de idade está passando da fase do movimento fundamental para os movimentos combinados. Ela já conhece perfeitamente o seu corpo e executa todos os exercícios com razoável perfeição. Sob o ponto de vista físico, agora nós temos ou inicia-se um processo de diferenciação entre meninas e meninos. Se nas fases anteriores todos tinham entusiasmo e praticavam todas as atividades propostas por você, professor, agora, por uma questão cultural, meninas e meninos vão apresentar performances diferentes ou formas de execução diferentes. Mas qual é o compromisso da escola e qual é o seu compromisso, professor?
O compromisso da escola e o seu compromisso e o compromisso das aulas de educação física é o de aumentar o acervo cultural dos alunos e nas aulas de educação física particularmente aumentar o acervo motor de todos os seus alunos. Um outro fator que pode atrapalhar as suas aulas é a diferença entre meninos e meninas. Normalmente as meninas aos 9 anos de idade já têm estatura superior aos meninos e isto, de alguma maneira, pode interromper, atrapalhar, desestabilizar o desempenho de todos. Lembre-se, professor, que um aluno de 9 e 10 anos é um aluno crítico e pode perceber as dificuldades de si mesmo e as dificuldades do outro. Cabe a você, professor, sentar, conversar com seus alunos e conduzir a aula de maneira que todos aprendam, sintam-se felizes e acrescentem alguma coisa a mais a cada dia de sua vida. Agora vamos observar os objetivos de um plano de ensino. Desenvolver a criatividade. Através das várias atividades propostas, o aluno deve criar, deve planificar, deve combinar para aumentar o seu acervo mental e seu acervo psicomotor. Uma outra característica bastante importante, um outro objetivo, é ampliar as capacidades físicas. O que se entende por capacidades físicas? É a qualidade ou a possibilidade de assumir a velocidade, a resistência, a força e ter agilidade corporal. As capacidades físicas estão ligadas ao corpo biológico e nesta fase são bastante importantes de serem estruturadas. Para se trabalhar as capacidades físicas, nós temos todas as atividades ligadas ao processo ou à habilidade motora de locomoção. Andar, correr, saltar, saltitar, pular, arrastar-se, galopar. Todos esses exercícios devem ser feitos com a maior variabilidade possível, usando intensidades diferentes, sentidos diferentes, com material, sem material, de forma individual, em duplas ou em pequenos grupos. Ampliando a noção espaço-temporal, nós teremos que propor aos alunos várias atividades que trabalhem a questão da intensidade, da duração da tarefa, mais veloz, mais devagar ou menos devagar. Trabalhando a possibilidade, o controle do corpo, o conhecimento do corpo, vamos propor que a criança trabalhe com diferentes materiais. Trabalhando com diferentes materiais, a criança, além de se autoconhecer, também vai estabelecer um diálogo com o material com o qual ela está trabalhando. Possibilita cada vez mais que ela desenvolva a noção de dominância lateral, preferência lateral ou ainda de lateralidade. Todas essas noções estão ligadas também à noção espaço-temporal. Um outro objetivo bastante importante é desenvolver a noção de cidadania. A educação física hoje faz parte do projeto escolar. A criança, desde pequena, é um ser político, ou seja, trabalha, vive em grupo. A criança de 9 e 10 anos já deve partilhar, ser solidária e construir as noções de regras, ainda que sejam bastante fáceis, a partir de uma situação criada por um professor. O professor, portanto, não é uma pessoa que entra com a regra pronta. Ela precisa criar, trabalhar com a criança para que a criança entenda na atuação, na hora do jogo, que ela faz parte de um grupo, tem direitos e deveres de forma alternada. A educação física não é só atividades que compõem jogos, brincadeiras, danças, lutas, ou seja, a parte motora. Saber expressar-se, colocar os seus pontos de vista, a sua opinião pessoal, saber ouvir e escutar o que o outro tem a dizer, faz parte da construção da cidadania. Um outro aspecto e um outro objetivo bastante importante da educação física
é fazê-la compreender, fazer com que a criança compreenda e possa saber expor-se ou comunicar-se corporalmente. A educação física é uma forma de linguagem, a linguagem corporal. Um outro objetivo que deve ser planificado e implementado por você, professor, diz respeito à higiene, ao asseio e atitudes posturais corretas. Uma criança dessa idade tem a tendência de sentar-se de maneira inadequada, apoiar-se em um dos lados do corpo, deitar para fazer as lições ou mesmo flexionar as pernas para escrever, deitando a cabeça sobre o ombro. Um professor de educação física que trabalha com o corpo biológico e a dimensão psicológica precisa estar atento e, de alguma forma, conversar com essas crianças em um ponto do seu plano de ensino. Os hábitos e as atitudes posturais corretas deverão concorrer para um futuro melhor desta criança. Vamos agora observar os conteúdos de um bom plano de ensino. Possibilidades corporais. Assumindo o controle e já possuindo conhecimento do corpo, agora vamos trabalhar este corpo e as noções espaço-temporais. O que eu quero dizer com noções espaço-temporais? A criança desta fase, a fase dos movimentos fundamentais, passando para o movimento combinado, pode trabalhar vários elementos com seu corpo e com os materiais. Ela pode trabalhar, por exemplo, todas as tarefas de locomoção: andar, correr, saltar, saltitar, galopar, com várias intensidades e várias durações. Uma outra categoria de exercícios ou de tarefas motoras é a chamada categoria de manipulação, em que ela vai trabalhar o seu corpo e vários objetos. Que objetos são esses? Os objetos podem ser os específicos ou objetos alternativos. Com relação aos específicos, as bolas de todas as naturezas. A bola de basquete, de voleibol, de futebol, as bolas de borracha nos seus variados tamanhos. Os arcos, ou também chamados bambolês, as cordas individuais e as cordas coletivas. Nas cordas coletivas, nós temos as várias atividades de saltar ou pular corda, e essa corda pode ser a tradicional ou a corda elástica. Em relação à tarefa manipulativa, as cordas elásticas são bastante interessantes, porque elas permitem uma série de exercícios a serem feitos. Passar por baixo, passar por cima, saltar sobre ela, saltar em movimento, com a corda ondulando ou mesmo fazendo um movimento de pêndulo, para que dê maior estruturação espaço-temporal. Uma outra atividade bastante interessante que elas apreciam é a atividade de estabilidade ou de equilíbrio. E o equilíbrio pode ser parado, um avião, trabalhar em um apoio, em dois apoios, 4, 6 e trabalhar o plano alto, o plano médio e o plano baixo. Ainda trabalhando o equilíbrio, podemos colocá-la numa trave, a trave que a nossa Daiane utiliza. As atividades de equilíbrio são bastante importantes para que a criança reconheça o seu lado dominante, no caso, o pé do apoio. Ainda trabalhando a questão do equilíbrio, nós temos o equilíbrio invertido, as paradas de cabeça e as paradas de mão. Com relação ao equilíbrio estático, nós temos as rodas e as rondantes, que podem ser trabalhadas também com algum objeto em sua fase inicial de aprendizado. Um outro conteúdo bastante importante, um outro bloco de conteúdo, está ligado às atividades rítmicas e expressivas. Quando eu falo atividades rítmicas e expressivas, nas séries iniciais eu trabalhei alguns jogos cantados e as rodas. Agora eu vou trabalhar com as danças tradicionais, as danças folclóricas, nacionais ou internacionais. Ainda dentro desse bloco de conteúdo, importante que a criança aprenda a criar pequenas coreografias ajudadas pelo professor, também são bastante interessantes. Você está trabalhando então a criatividade de seu aluno.
Um outro conteúdo bastante importante é representado pelos jogos, os jogos individuais ou os coletivos. Você pode recorrer àqueles anteriormente dados, mas agora você precisa acrescentar a noção de grupo, os jogos em equipe. Nesta fase, a criança pode construir os jogos e também assumir os jogos com regras já construídas, as regras externas a eles. Um dos jogos bastante queridos e bastante praticados é a queimada ou a queima e o pique-bandeira. Você tem a divisão de função, a assunção da regra e o entendimento do todo e do eu, particularmente falando. Com relação aos jogos, uma outra categoria é representada pelos jogos pré-desportivos, aquele que encaminha a criança na compreensão do esporte propriamente dito. Pelos jogos pré-desportivos, podemos entender a adequação, por exemplo, do salto em distância, do salto em altura, as corridas sem obstáculos e as corridas de revezamento. Nesses jogos serão utilizados todas as capacidades físicas praticadas nas séries anteriores. Um outro tópico bastante importante é trabalhar agora, com certa adequação, os fundamentos esportivos. E aí nós temos os esportes individuais e os esportes coletivos. Em se tratando dos esportes individuais, basicamente nós temos as atividades das lutas, que são representadas pelo judô e pela capoeira, e pelas atividades ginásticas, que são representadas pela ginástica rítmica desportiva e pela ginástica artística, que era chamada ginástica olímpica antigamente. Com relação aos esportes coletivos, a criança de 9 e 10 anos deve conhecer a maior gama de esportes possível. Voleibol, futebol, basquetebol, handebol, o nado, nado sincronizado, salto em altura, polo aquático, dentre outras. Professor, a nossa responsabilidade é aumentar o acervo motor e cultural do aluno, abrangendo todos os alunos, de maneira que eles sintam capazes e felizes em todas as suas aulas. O último conteúdo que eu gostaria de comentar diz respeito às atividades recreativas e complementares. Esse conteúdo é bastante interessante porque o aluno, galgando a autonomia, tudo que aprender na sua aula, professor, ele poderá usar em outras horas, nas horas de recreio, nas horas de lazer, quando ele estiver em casa, no condomínio ou mesmo nas suas situações de brincadeira mais diversificadas. Agora, então, vamos chamar um depoimento de um especialista da área lúdica. Vamos lá. Gincana é uma competição entre equipes, onde são divididos em equipes. Essas equipes têm que cumprir provas com habilidade e destreza, provas estas organizadas pela comissão organizadora, e essas equipes têm que cumprir essas provas em um tempo pré-determinado. Além das tradicionais gincanas de colégio, existem outras competições que são organizadas por estabelecimentos comerciais, empresas e políticos. Os tipos de provas também variam de gincana para gincana, porém a grande maioria delas pode ser classificadas nas seguintes categorias, como por exemplo, esportivas, culturais, de busca, artísticas, filantrópicas e caça ao tesouro. Essa é uma definição apenas literal, que não consegue expressar em sua essência o real significado de uma gincana. Cada gincana tem uma peculiaridade, mas em geral todas elas envolvem uma boa dose de emoção, raça e rivalidade. Então as equipes já se organizam muito antes de acontecer a gincana, né? Porque envolve várias coisas além das provas, né? Então a equipe tem que estar bem preparada, tanto como veículos que elas utilizam nas competições, como materiais, como dinheiro que elas utilizam também para a competição. Os participantes têm que estar bem preparados, né? Porque existem vários tipos de provas, tanto provas físicas, intelectuais, culturais, provas filantrópicas, existem vários tipos de provas, né? Então, hoje em dia, a gincana não é só praticada em colégios, ela pode ser praticada tanto pelas crianças como por jovens, por adultos, por ser uma atividade bastante prazerosa, por envolver várias atividades, onde essas pessoas estão se divertindo e curtindo através da gincana. Vamos
Vamos agora à dica de estudo que preparei para vocês. Futebol, carnaval e capoeira, entre as gingas do corpo brasileiro. Heloísa Turini Bruns, editora Papiros. Esta obra comenta todas as práticas executadas pelo povo brasileiro. Professor, um dos temas muito importantes na escola é a pluralidade cultural. O futebol, o carnaval e a capoeira são repertórios da nossa cultura. Vale a pena ler e implementar nas suas aulas. Bons estudos! Na aula de hoje, falamos sobre os alunos do ensino fundamental e as aulas de educação física. De posse das características das crianças de 9 e 10 anos, hoje estudamos juntos os objetivos e todos os conteúdos que devem ser ministrados a esses estudantes. Boa sorte, professor! Bom plano de ensino! Obrigada!